eu recebo o economista Valdemar Camata. A economia de Rondônia, assim como nos outros estados do norte, está em processo de desenvolvimento. E o Brasil, como é que anda? E esse momento que vive o Brasil? E esse retorno da inflação? E Rondônia caminha diferente do Brasil? Valdemar Camata Júnior conversa aqui agora com a gente, desburocratizando a bendita da economia. Roda a vinheta e a gente vai ao papo. Cafezinho de prosa. Ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada. Respiração tão macia, morena nem parecia. Mas é o momento pelo qual o país agora tem que se reestruturar para um novo governo. Independente de ser uma continuidade com o governo do PT e da presidente Dilma Rousseff, é um novo governo, porque o Brasil não pode mais se privar de um novo momento de alavancagem no seu desenvolvimento. A estagnação, ela tem sido cruel com a economia, cruel com quem investe no Brasil, e isso vem ceifando empregos de qualidade no país. Camata, eu vou te fazer uma pergunta aqui que está fora da economia. A gente percebe que há uma crise de legitimidade no Congresso Nacional. Eu diria até que na representatividade da forma como a gente vinha tocando aqui no Brasil até agora. Há também uma crise na economia do Brasil. Nós teríamos pelo menos dois modelos, o modelo PT e o modelo PSDB, que me parece que começam a se exaurir. Não sei se há uma busca de terceira via, mas a gente sente que esse metal já está meio desgastado, já não dá mais. Parece que há uma fratura nesses dois modelos. Você tem essa leitura também, ou isso é fantasia da minha cabeça? Não, eu não diria que é fantasia, mas vamos pensar o seguinte: qualquer que seja o modelo, algumas tarefas têm que ser feitas. O Brasil não pode continuar nessa estrutura de déficit público em níveis absurdos, principalmente baseado em despesas, custeio de máquina e menos de investimento. Ou se faz um exercício de redução do custo do Estado, ou não se chega à condição de realavancar o crescimento da economia e o desenvolvimento do país. Então, seja PT, seja PSDB, seja o que for, petetizar, tucanizar ou sei lá o quê, sem fazer esse dever de casa, dotar o país da infraestrutura necessária, partir para um processo de inovação e desenvolvimento tecnológico que vem através da educação, produzir energia em condições de fazer o país suportar o seu próprio desenvolvimento e crescimento, principalmente, e eu explico por que é fácil de entender. Para que o produto interno bruto cresça 1%, eu preciso expandir a oferta de energia em 1,2%. Então, para o Brasil crescer 5%, a oferta de energia num único ano tem que aumentar 6%. Se for 6% sobre a matriz energética, 6 vezes 8, 48, 4.800 mega. Isso já é mais do que uma Santo Antônio num único ano, em oferta de energia adicional, para fazer crescer mais 5%. Bom, a gente tem outras coisas aí que estão começando a complicar também. A gente não pode negar que há um componente hoje do clima que muda a estação de águas, muda o clima. Nós vimos agora as geleiras do Peru, um estudo que saiu agora, não sei se está certo, mas que 40% das geleiras do Peru estavam se derretendo e criando lagos, e a gente não sabe exatamente qual é o tamanho disso. São Paulo está enfrentando lá a sua cantareira e o Rio São Francisco apenas agora começou a chorar lá na nascente, lá na Serra da Canastra. Enquanto isso, a gente está produzindo commodities. E as commodities precisam de água para crescer, para serem multiplicadas. Que caminho o Brasil pode tomar quando a gente tem aí a população da China crescendo, querendo alguma coisa a mais, e o preço das commodities parece que está diminuindo? Bom, o Brasil... Será que a China vai... Não, o Brasil já tem o seu caminho. O Brasil é um produtor, fortíssimo produtor, é um produtor de alimentos com
vantagens comparativas e absolutas em muitos aspectos, em muitos produtos, como cana-de-açúcar, por exemplo. Produção de soja, milho e outros grãos. Só que quem manda no preço desses produtos não somos nós. Isso é lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Então isso depende de um conjunto de forças de oferta e demanda mundial, tanto para commodities do ambiente do agronegócio, quanto para aço e outras commodities mais voltadas à questão industrial. Então, a commodity, via de regra, ela não recebe um processo de agregação de valor. Para você ter uma ideia, toda a safra de soja do Mato Grosso, que é a maior do Brasil, não paga a importação de celulares do país. O que é isso? Sim. Pode exportar toda a soja do Mato Grosso, que o dinheiro que entrar não dá conta de pagar a importação de celulares. Essa é a diferença entre um país desenvolvido e nós que estamos buscando esse lugar ao sol. Eu vendo toda a minha commodity de grãos para cobrir a importação de um aparelho que todo mundo quer usar, que é o telefone, que não é produzido aqui. Ah, mas ele é montado aqui? Ok, ele é montado, mas vem tudo de fora, está tudo produzido na China. E aquilo que vem de fora tem um preço e é aquele que eu tenho que pagar e estamos conversando. Certo. Ou você paga ou não tem celular. Só que é valor agregado, e valor agregado é fácil de entender. Por isso era tão importante, eu assisti a disputa nos debates eleitorais, que deixavam claro que um candidato dizia, olha, os empregos de qualidade estão desaparecendo, a indústria brasileira está encolhendo, ela não tem competitividade. Isso é verdade. O Brasil tem um custo absurdo para que um produto brasileiro chegue lá fora. Se você despachar uma carga num trem em Campinas, a 150 quilômetros do Porto de Santos, ela leva mais ou menos 8 dias para chegar em Santos, de trem. Que é o mesmo caso que eu soltar uma carga daqui para ir para o Porto de Santos. De caminhão. De caminhão. De Campinas a Santos, de trem, leva 8 dias para a carga chegar no armazém. Nós estamos ferrados. Então, veja, isso tudo leva a uma situação de não competitividade, de impossibilidade de competir com países que estão há muito mais tempo investindo nessa infraestrutura modernizada. Então, você vem e avisa, olha, os empregos de qualidade estão desaparecendo. Então, vamos dizer o que é um emprego de qualidade. Agregar valor a um produto. Imagine que você tem uma confecção. Você compra um tecido, ele custa X. Se você faz um terno, ele custa X mais 1, mais 2, mais 5. Agregou valor. E aí você manufaturou, produziu aquele terno. Se você compra 1 quilo de soja, você só colheu a soja. Mas se você compra um celular, ele tem microchips, ele tem sistema de transmissão, ele tem visor de LED. Tem tudo. Tá. E o que é preciso para chegar até lá? Eu preciso ter know-how, tecnologia desenvolvida. Isso vem com inovação, pesquisa, desenvolvimento, com investimentos que tem na sua base a educação. Quem chegou lá e nos vende os celulares fez o exercício de educar seu povo. Porque agregar valor a um produto, pegar o tecido que custa R$10 e fazer um terno que custa 300, eu agrego valor ao terno. E a você, cidadão, como você agrega valor a você mesmo? Através da educação. Paulo Leman, que é uma das grandes cabeças pensantes do Brasil, eu nunca vi uma pessoa dar tantos saltos. E não é um ilusionista. Não, não é não. Não é um Ike Batista. Isso, bom, você matou. Pronto, matamos. O Paulo Leman é o seguinte, é um camarada que um dia saiu da escola e viu que ele podia fazer uma série de coisas. Ele está fazendo coisas no mundo aí, não é no Brasil, ele já está fora do Brasil, já não é mais um cidadão brasileiro. Mas ele está levando lá para as universidades dos Estados Unidos, Harvard e outras, uma discussão sobre aquilo que é o Brasil. E por que ele está fazendo isso? Para levar estudantes brasileiros para dentro de Harvard, para que os brasileiros conheçam exatamente o que existe em termos de tecnologia de conhecimento no Brasil. Essa semana eu vi acho que o senador Cristóvão Buarque, que é um cara que está sempre falando de economia, de educação. Aliás, o discurso dele é sempre o mesmo, e eu nunca vi um discurso tão moderno durante tanto tempo, falando a respeito de que ele esteve lá e que teve a oportunidade de ser o último homem a falar. E esse último homem a falar falou exatamente isso, a gente precisa mudar.
Claro. Só que não sabe o quê, não sabe como. Mudar sabe o quê, mas o como ainda não. Não tem o jeito de dar o ponto final naquilo que é o homem brasileiro, que vive uma situação difícil. Por exemplo, você me falava ali na hora que a gente estava conversando aqui antes da entrevista, sobre alguns números que são Sim. difíceis de você entender, né? A gente pode repetir um deles. Pode, por favor. Para você que está em casa e refletir, né? Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, o Brasil possuía 29.700 regras tributárias a serem seguidas pelos empreendedores e os cidadãos. Passados 15 anos, ou seja, ao final de 2013, nós chegamos a 309.100 regras tributárias a serem seguidas por empresas, empreendedores e cidadãos comuns. Saltamos, em 15 anos, de 29.000 regrinhas sobre impostos diversos para 309.000 regrinhas. O que é isso? Para quê? Para chegar a isso aqui que a gente vai ver agora. Quer ver? Você falou de PIB aí há pouco. Tá lá, toda vez que alguém fala de PIB, toda vez que fala de economia, acho que não teve uma vez que você tenha vindo aqui conversar comigo, graças a Deus foram muitas, que a gente não tenha mostrado esse quadro aí. Tá ele lá girando. Esse, gente, é o impostômetro. Ele não para. Não. Ele não para Tá e lá. ele mostra o quanto nós somos competentes para cobrar impostos dos nossos cidadãos. Muito Olha, competentes. Nós estamos lá chegando a 1 trilhão, é isso mesmo? É 1 trilhão 558 bilhões. Deveríamos fechar aí com 2 trilhões, é provável, né? É bem próximo disso. É bem próximo disso aí, assim, se não chegar, é bem próximo disso aí, assim. Correto. Já estamos com quase 1 trilhão e 600 bilhões. É muito dinheiro. Agora, o pior é o seguinte, é que isso aí é arrecadado. Eu estava vindo para cá de novo, Camata, essa história de você ficar linkando coisas. Tudo isso é arrecadado pela União, Estado e municípios. Mas, na verdade, a União é o grande centro de arrecadação disso. Correto. E na hora que passa para baixo, aí o dinheiro começa a se desviar e a gente vai ver petrolão, mensalão e tudo mais aí. É como se a União fosse uma grande fábrica de gelo e despachasse o gelo para os municípios e estados fora do caminhão frigorífico. Olha, vai nas costas. Ele vem derretendo, alguém vai bebendo uma gotinha aqui, uma gotinha ali, e aí quando chega na ponta da linha, onde se espera educação, saúde, segurança, pelo menos, o gelo já está bem pequenininho. O que a gente pode fazer em termos de Brasil? O que pode fazer? Eu sei que você é um professor antes de ser economista, antes de ser qualquer outra coisa. Você faz o seguinte, olha, precisa investir na educação. Você tem uma preocupação que é fundada em cima disso. E aí, além dessa história da educação, o que mais a gente pode fazer, o homem comum deve fazer, em termos de gerir seus próprios negócios, gerir suas próprias finanças pessoais? Primeiro de tudo, vamos fazer uma analogia. Vocês todos assistiram hoje as notícias e as brigas no Congresso são por isso. A intenção do governo de rapidamente aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias que permita a ele reduzir a proposta de superávit de 90 bilhões para 10 bilhões. Explique isso aí em... É simples. Como o governo não consegue... Economia simples. Economia simples. Como o governo não consegue gastar menos... E se ele continuar da forma com que está, ele vai ferir a lei de responsabilidade fiscal e, portanto, pode ser passível até de um impeachment. Já que eu não consigo gastar menos, então eu vou mexer na régua. Vou dizer assim, olha, eu não consigo fazer o superávit que eu estava prevendo, então eu vou diminuir o tamanho do superávit através da lei, para eu conseguir chegar lá. 90 bilhões eu não consigo, mas 10 eu consigo. E aí eu continuo gastando e gastando. Quando, na verdade, o exercício deveria ser outro. Mantenha a régua lá em cima e gasta menos, gasta melhor, né? Para de jogar dinheiro, de estourar dinheiro, como se diz na gíria, né? O governo não pode ser tão pródigo. Em algum momento, o país não vai suportar o peso dessa gastança, dessa estrutura governamental gigantesca e que não consegue sequer cumprir com seus compromissos básicos com o cidadão e ainda assim quer meter o bedelho em outros aspectos da economia que não lhe pertence.
transfira para as participações e parcerias público-privada a questão das concessões para que o investimento privado entre e foca naquilo que o município tem, que o cidadão precisa, que são as suas assistências básicas em educação de qualidade, em saúde de qualidade e segurança mínima para que o cidadão possa pelo menos ter qualidade de vida, né? Bom, quem tem um dinheirinho que está grudado lá na poupança hoje, faz o que com esse dinheiro? Compra uma casa, compra um terreno, continua na poupança, investe em outra coisa, vai para as ações. Olha, se o dinheiro eu sei que isso aí é muito, o dinheiro é pouco, não sei. Mas pensa que é importante que se divida um pouco o risco do investimento. Não concentra seus investimentos em um lugar só. Eu volto a repetir, sempre disse nas oportunidades que eu estive aqui, um privilégio, agradeço sempre essa oportunidade. O privilégio é nosso de ouvi-lo. De que você precisa, havendo a oportunidade, não deixe de possuir o seu bem de raiz, que é o seu imóvel. Quando tudo começar a não dar muito certo, você olha para o seu imóvel, lá ele está. Ele é seu, está escriturado, se você pagou ou está pagando financiado, mas ele é seu. Este bem de raiz, ele é um lastro econômico, não é financeiro, mas ele pode ser transformado em financeiro através da venda. Então, quando o sistema financeiro está inseguro, está instável, quando como as agora, pessoas né? estão preocupadas com o que pode acontecer, procure o bem de raiz, que é o imóvel, o seu imóvel, seja ele um terreno, uma casa, a sua casa, ou mais de uma casa, para que você possa fazer uma alocação. Vale a pena ter mais de uma casa, né? Vale, se você está fazendo um patrimônio seu. O seu patrimônio te dá saúde econômica. O seu fluxo de caixa, o que entra e sai no seu bolso, te dá saúde financeira, não necessariamente saúde econômica. Saúde econômica é quando você começa a transferir parte do seu ganho financeiro em lastro, algo sólido, consistente, palpável, seja ações, seja títulos, seja aplicações, seja um bem de raiz, um bem escriturado, um imóvel, uma casa, um terreno, um apartamento. Achei super interessante esse negócio, porque eu acho que isso aqui vai chegar bem para a pessoa que está em casa, que está nos assistindo agora. Essa história do financeiro e do econômico. O financeiro é quando eu não tenho muita preocupação para pagar a conta. Econômico é quando eu não tenho preocupação para pagar a conta, pago minha conta e sobra o dinheiro que eu posso investir em alguma outra coisa. Isso, aí você investe em outros bens e você faz a sua saúde econômica. As pessoas confundem muito. Dizem, olha, mas determinada empresa está falindo porque ela não consegue pagar as suas contas. Está dando o calote. Mas vamos ver se ela tem lastro. Patrimônio líquido, imóveis, estrutura produtiva, se ela tem saúde econômica. Ou seja, como é que a gente faz essa proporção? Se você perceber que o endividamento gerado, ele chega a até 30% do patrimônio daquele empreendimento, não há o risco de se perder aquela condição de solver seus compromissos. Quando a empresa está com um endividamento muito superior ao seu patrimônio e ela não tem condições de, no curto prazo, faturar o suficiente para cumprir seus compromissos de pagar as suas contas, ela fica insolvente. Mas se a médio e longo prazo o seu patrimônio suporta tudo isso, seu patrimônio líquido, seus imóveis, sua estrutura econômica, então não há o risco daquela empresa vir a falir. Isso depende também da intenção do gestor em cumprir e honrar com esses compromissos, mesmo que ele tenha que sacrificar algum bem imóvel e reconduzir o negócio à saúde financeira necessária à sobrevivência. Camata, eu vou entrar num assunto que é complicado, porque ele envolve a economia, mas envolve política também, envolve educação, envolve segurança, envolve tudo. Vamos falar de corrupção e desse sistema corrompido que está o Brasil. Quando eu falo de corrupção, não falo somente a corrupção de roubar dinheiro, não. É de corromper a ideia de alguma coisa. Correto. De aplicar estelionato. A gente teve aí estelionato eleitoral, por exemplo.
E não foi um somente não, tivemos alguns estelionatos eleitorais. A gente fala muito aqui a respeito de que a gente tem que ter cuidado com o voto. E tem uma frase que eu acho muito interessante, não é o ladrão que é eleito, não, é o meu voto que põe ele lá, né? Não é o candidato que se torna ladrão, não, é o meu voto que faz o ladrão se tornar candidato, não é uma coisa assim meio... É mais ou menos como dizer, a ocasião faz o roubo. Isso. O ladrão já nasceu feito. Já nasceu feito. Corrupção que graçou no Brasil, parece que virou uma praga mesmo, aliás, parece não, ela é uma praga mesmo, mas... E Rondônia, como é que fica nessa história? Bom, corrupção, você chamou de praga, eu não diria que é uma epidemia, é uma endemia. É verdade. É algo que está. Fica ali latente e... Se fosse epidemia era mais fácil, né? Faz uma campanha e acabou, de vacinação, né? Contra a corrupção, resolveria. Fechava lá na Petrobras e acabou a história. O problema é muito maior, né? Correto, mas esse é um problema para a justiça. A justiça que vai juntar os elementos apurados nessas operações que a polícia faz e vai tomar suas decisões sobre quem condena, quem absolve e assim por diante. Não tem outra coisa, né? E a gente não precisa buscar longe, não. Fernando Collor foi cassado por impeachment e foi inocentado pela justiça. A justiça o inocentou dizendo que ele não cometeu crime, mesmo assim ele foi cassado. Então vamos parar um pouco e como cidadão, vamos olhar para o espelho e perguntar o que a gente faz todos os dias que nos distanciam dos corruptos ou nos aproximam dos corruptos. Cada gesto que a gente comete no nosso dia a dia, pensando em levar alguma vantagem sobre outrem, sobre terceiros, de maneira errada ou não correta, não é um ato de corrupção também? Lei de Gerson. Sim, desde de aproveitar algo que se esqueceu num balcão ou até ocupar dar uma furada de sinal quando não tem ninguém. Isso, todas essas atitudes elas vão se exacerbando porque o cidadão dentro de casa assistindo os noticiários e ficando triste com o que vê, ele acha que ele pode sair cometendo todos os deslizes, porque os deslizes que ele vai cometer são mínimos. Isso está errado. Agora, isso também vai virando uma cultura, né? Se todo mundo faz, eu posso também. E aí começa a acontecer o seguinte, é que as pessoas começam a se medir, você falou de régua, com a mesma régua que eu tenho, né? Se a minha régua é aquela que me permite que eu tenha 10% de erros de corrupção, e eu estou falando de corrupção aqui, não é somente do dinheiro, mas se a minha régua é essa, eu vou lhe medir pela minha régua, não vou lhe medir pela sua. Quer dizer, o fato de você ser direito, o fato de você ser honesto, na hora que eu lhe medir, vai colocar você do tamanho que eu sou. E isso ocorre todo santo dia, e isso me incomoda muito. Até porque eu sou medido também dessa forma. É verdade, e não se trata de filosofia de botequim, não. Nem provérbio chinês. Procure ser melhor do que você mesmo. Desafie-se a fazer mais e melhor, desafie-se a um comportamento mais digno, honesto, ético, produtivo, decente. A educação do exemplo é a melhor educação que existe. Ela fala mais a quem aprende do que qualquer palavra, do que qualquer livro que você queira ler para alguém. Eduque pelo exemplo também. Seja a referência. Exerça a pedagogia da presença com seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, educando pelo seu bom exemplo. E isso vai se multiplicar no seu ambiente, você vai perceber. E as coisas vão começar a mudar, em detrimento do que você vê aí fora acontecendo. Acredite nisso e proceda dessa forma. Você vai se sentir melhor. E outra coisa, não se preocupe muito não. O andar da carroça é que arruma as abóboras. Pode ter certeza disso. Por mais que você queira arrumá-las, mas é o batidão da carroça que vai fazer com que elas se arrumem. E o homem, ele tende sempre a ser melhor. A gente não nasceu para outra coisa, não. A gente nasceu para melhorar, para ser... Se a gente olhar os avanços que nós conquistamos esses 2 séculos agora, esse 1 século agora, pelo amor de Deus, é muita coisa. A gente não tinha nada e a gente chegou nesse momento aqui. Precisamos fazer correções de curso e eu acho que elas vão acontecer. Por falar em correção de curso, Rondônia
segue no curso diferente do Brasil. O Brasil tem um PIB pífio, tem uma economia estragada e a gente continua crescendo. O que está vendo com Rondônia? Deixa eu fazer só uma pequena correção. O PIB do Brasil não é pífio. O pífio é o crescimento do PIB. Perdão, é verdade. Isso. Porque nós temos aí somos a sexta, sétima economia mundial, sempre variando conforme o câmbio. Porque o crescimento mesmo não vem. Mas trata-se de um diferencial que Rondônia tem, porque, obviamente, está num processo de estruturação do seu ambiente econômico. Isso tem a ver com o governo ou não? Ou tem a ver com tudo? Tem a ver com tudo. Com tudo por quê? À medida que você tem empreendedores arrojados, que investem, que acreditam, que apostam, você precisa de um governo também arrojado, que dê a esses empreendedores a condição de infraestrutura econômica para o Estado, que dá suporte às suas atividades. Ou que não atrapalhe, né? Perfeito. Bom, mas não é só não atrapalhar. Uhum. Não atrapalhar significa não criar 309 mil regras tributárias. Já ajudava. Mas também, se eu falo em agronegócio, e nós vimos aí durante esses 4 anos centenas de agroindústrias, de micro e pequenas agroindústrias foram instaladas em Rondônia. Fantástico, é nossa vocação, mas a produção tem que ser escoada por uma estrada com condições que dê uma condição de custo menor para o frete, assim por diante. Aí vem o Estado para fazer a estrada. A energia tem que chegar a todo mundo, a quem produz principalmente. Não adianta 2 usinas hidrelétricas não ter linha de transmissão para chegar à casa de quem precisa de energia, ou a indústria que está lá no campo, seja do leite, seja do grão, seja do extrativismo, precisando da energia. A energia tem que chegar até lá, função do Estado fazer isso acontecer. Então, não é muito ajuda quem pouco atrapalha. Muito ajuda, quem faz a sua parte, quem cumpre seu compromisso, quem aposta junto com o setor privado e com o cidadão que acredita no seu Estado. Por isso, Rondônia cresceu muito mais que a economia brasileira nesse último período, nos últimos 4 anos. E vai continuar crescendo. Vai como era antes. Rondônia já crescia 4, 5 vezes mais do que a economia brasileira todos os anos, antes de começarem as obras dessas usinas. E volto a repetir, não se trata de chegarmos ao fim das usinas. Mudem esse diálogo. Pós-usina não existe. Pós-usina não existe, porque existe pós-obra. O pós-obra significa o início da operação desses grandes empreendimentos, dando a Rondônia o ingrediente principal para o processo de crescimento: energia. Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque tá todo mundo passando aqui assim. Sabe aquela hora que parece que vem um banzo? Aquela coisa do pessoal ficar meio triste. Olha, Porto Velho está cheia de aluga-se e vende-se. E aí, o que a gente faz numa hora dessa? Isso é uma acomodação do mercado imobiliário ou é uma oportunidade para eu comprar alguma coisa a mais? O que eu faço numa hora dessa? A primeira coisa que se pensa é, essa cidade está falindo, está todo mundo indo embora. Não é isso. Quem faz investimentos com este objetivo de comprar por um preço e vender por um preço mais alto com um ganho superior à aplicação financeira do mesmo dinheiro no mesmo período, vai realizar lucro. Realizar lucro significa vender e apurar. Comprou por 50 mil uma casa, está vendendo por 100 mil. 100 mil está barato, então compra. Porque quem comprou por 50 ganhou 50 mil, ganhou 100%. Está realizando lucro. Vou lhe fazer uma pergunta aqui para quem está com mais dinheiro na mão e que não sabe o que é que vai fazer agora em termos de ações. Petrobras, eu vi um estudo de que lá nos Estados Unidos as ações da Petrobras podiam cair até o preço de $1. Não acredito que vai chegar a isso não, porque é impossível. Mas, enfim, está na hora de comprar ação da Petrobras. Se você tivesse um dinheirão lá, aliás, se você tivesse, não vou perguntar isso não, porque você não vai falar, mas se eu tivesse um dinheirão, você me aconselharia a comprar uma ação da Petrobras? Nesse momento? Não. Não, porque não se trata de ter ou não o dinheiro. Não se investe em mercado de ações um dinheiro que você precise dele no curto ou médio prazo. Se você tem um recurso que você pode esconder ele de você mesmo e não pensar nesse recurso por 2, 3, 4, 5 anos,
pense no mercado de ações. A não ser que você seja um especialista em ações. É outra e história. vá para o mercado especular, comprar e vender rapidamente, para comprar na baixa, vender na alta. E isso é jogo de mercado que você vai trabalhar com consultoras de valores imobiliários lá na Bolsa. Que é coisa que a gente não tem aqui praticamente em Não Rondônia. tem. Você tem que ter alguém para fazer isso para você. Então, se você não vai entrar nesse jogo, compre ações com aquele recurso que você não precisa e não vai precisar dele nem no curto nem no médio prazo. Caso contrário, você corre o risco de quem comprou R$100 mil em ações da Petrobras há 5 anos atrás, tem hoje mais ou menos R$38 mil. Ai, meu Deus do céu, é doído. E outra coisa é o seguinte, acostume-se a conversar lá com o seu gerente de banco. Faça com ele lá uma parceria que normalmente ele sabe muito bem das coisas. Quanto mais você ganhar, mais o dinheiro fica no banco que te ajudou a ganhar. E aí o gerente também ganha. Obrigado, meu amigo Camato. Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. E, amigos, não se assustem. A Petrobras, ela tem lastro econômico. Ela tem um Brasil por trás dela. E o Brasil é muito rico e não vai sucumbir a essas ações. A Petrobras vai se recuperar porque há que se implementar ações responsáveis, sérias, éticas e dignas do tamanho, da grandeza desse país em algum momento. Talvez não seja agora, talvez seja agora, talvez seja daqui a mais 4 anos, mas não deixe de acreditar, porque este país, ele é muito forte, ele resiste e vem resistindo muito bravamente, porque o povo brasileiro é forte. Se eu lhe fizesse essa pergunta antes, você ia dizer assim, não sei, vou ter que fazer ela somente para a gente sair aqui da conversa. Você acredita que a Dilma vai fazer um governo melhor do que aquele que fez antes? Sim ou não? Acreditar ou não? A minha resposta não é sim ou não. A minha resposta é, ela precisa fazer. Está fazendo, né? Me parece que já ela começou. Precisa fazer. Aprendeu, já olhou para o lado do Aécio, né? Eu diria que ela prestou muita atenção às propostas do outro candidato. Ela precisa fazer, porque o Brasil precisa que ela faça, queira ou não. Eu confesso que não votei e nunca votei neste partido aí. Mas se a presidente Dilma é a nossa presidente, boa sorte, tomara que dê certo, vou fazer minha parte, vou acreditar e preciso muito que o seu governo dê certo, por favor. Obrigado, Camatinha. Chegamos ao final de mais um Tempo Real e eu gostaria de convidá-lo para começar o seu dia bem informado amanhã às 6h50 com o programa Novo Dia. Renata Bicari e Adilson Norato estão lá levando para você tudo aquilo que aconteceu agora nessa noite. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus, põe a música na sua vida, põe alegria na sua vida, põe esperança na sua vida. Esperança é tudo que a gente precisa, às vezes. Põe a esperança com realidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, hein? Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.